Muito bem, Hora News está de volta acompanhando essa tragédia que atingiu o interior da Índia, onde 242 pessoas, pelo menos, morreram na queda do avião. Inclusive, pessoal, essas são imagens do local onde a aeronave caiu. Você consegue acompanhar comigo que muitas pessoas estão se mobilizando, além dos agentes de segurança, como militares e bombeiros, é a população fazendo o que pode, levando maca, enfim, na busca de sobreviventes, porque, contextualizando, essa aeronave caiu em cima do dormitório de estudantes de medicina, perto ali de uma faculdade no interior da Índia. Então, como você acompanha, as equipes não param na busca de possíveis sobreviventes e também para a retirada de destroços. Como você está acompanhando aqui comigo no Hora News, o Luiz Mendes, que é instrutor de voo, está conversando aqui com a gente para falar mais sobre esse mundo da aviação também. É óbvio que a gente sempre toma cuidado aqui na Record News de não falar quais são as causas do acidente, até porque vai levar um bom tempo, anos, normalmente, Luiz? 2 anos, normalmente, investigações como essa, porque elas são feitas com um rigor e muito cuidado. Porque, além de descobrir o fato, essas informações também, Luiz, elas são fundamentais para o mundo todo. Aí eu queria que você explicasse um pouco para a gente como que funciona essa investigação, todas as informações, assim que o relatório é concluído, ele é divulgado para o mundo inteiro, é isso mesmo? O relatório preliminar, ele tem 30 dias para ser redigido, mas esse relatório preliminar ele vai dar o modelo da aeronave, a tripulação, a rota que ele estava fazendo, o horário. Ele não traz as informações da causa do acidente. As causas do acidente elas vão ser investigadas pelas autoridades aeronáuticas do país. Eles podem convidar algumas autoridades aeronáuticas de outros países para colaborar na investigação. Obviamente, eles vão também ter representantes tanto da fabricante da aeronave, da Boeing, quanto dos fabricantes dos motores e qualquer outro que eles achem interessante trazer para essa investigação. Ela é muito criteriosa, porque imagine os senhores que eles vão ter que pegar peça por peça da aeronave para tentar remontar e entender aonde foi o problema. Se o problema foi mecânico, se o problema foi climático, se o problema foi de operação da aeronave. Tudo isso vai ser considerado para gerar o relatório final. Esse relatório final, ele é ostensivo. O que significa? Ele é aberto para a comunidade aeronáutica toda. Só que ele não vai... A ideia não é indicar o culpado do acidente. A ideia do relatório é indicar quais foram os fatores contribuintes para o acidente e gerou aquilo, para que toda a comunidade aeronáutica consiga entender o acidente e pegar essa informação e repassar para que não aconteça mais acidentes iguais a esse. Ou seja, infelizmente nós tivemos um acidente com vítimas fatais, porém você utiliza essas informações para que não ocorra o mesmo acidente novamente. Na aviação é extremamente raro, já aconteceu, mas é extremamente raro você ter 2 acidentes iguais depois de uma investigação e de uma disseminação dessas informações. Porque as empresas aéreas, o fabricante de aeronave, as autoridades aeronáuticas de todos os países vão criar barreiras, vão criar defesas para que esses mesmos pontos não aconteçam. Com certeza. E, Luiz, a gente já está encaminhando para o fim da entrevista. Proporcionalmente falando, o número de acidentes aéreos tem aumentado ou caído? Porque, querendo ou não, chama muito a atenção, A gente vê uma aeronave explodindo assim, é uma imagem impactante, Mas você que tem acompanhado, proporcionalmente, como que está? Olha, existe um aumento de horas voadas, ou seja, está se voando mais. Mas nessa razão, a proporção de acidentes está diminuindo. Obviamente que a gente não consegue mostrar isso agora, falar de uma maneira clara, porque nós estamos vendo um acidente aí com 242 pessoas, no mínimo, Estamos considerando ainda outras vítimas que foram atingidas no solo. Mas a razão de horas voadas é muito maior do que dos anos anteriores.
Então, os acidentes, eles até aumentaram, mas se a gente colocar essa razão de aumento de horas de voo para o número de acidentes, esse número diminui, ou seja, nós temos menos acidentes em relação à quantidade de horas de voo. Isso de uma maneira em razão e proporção, mas obviamente, um acidente já é coisa demais. Uma vítima fatal já é muita coisa. Sempre que eu entro numa aeronave, eu tento fazer de maneira mais perfeita possível para que eu tenha um voo tranquilo. Então, eu vou considerar todos os aspectos. Eu vou estar frequentemente em treinamento, eu vou verificar como estão as condições climáticas, a manutenção da aeronave. Eu vou julgar tudo isso antes do voo. Claro que se eu tiver uma situação, e já aconteceu comigo, com outros pilotos, a maioria das vezes, mas a grande maioria, a gente consegue resolver o problema sem maior complicação. No caso desse acidente, claro, eu não tenho bagagem para falar, porque eu tenho a mesma informação que todos vocês, mas nós temos fatores contribuintes aí. Um deles é o aeródromo, né, o aeroporto, está próximo de uma área muito urbana, que você não tem um local para fazer uma aterragem de emergência, um pouso de emergência numa aeronave daquele tamanho. É bem complicado. Então, o piloto, tenho certeza disso, que ele tentou fazer da melhor maneira que ele julgou ali segura para tentar fazer aquele pouso. Mas nós temos um avião cheio de combustível, sem o local de pouso adequado, aparentemente perdendo energia, né? Perdendo força, estava descendo, ele não caiu, ele fez um voo até um local que ele não conseguia pousar. Aí sim, nós temos a queda, né? Ele tocou com o edifício. Mas são coisas que a gente considera antes de falar os motivos do acidente. A gente não tem como falar, aconteceu por conta disso. E nunca é um fator isolado. Sempre são uma série de fatores que vão chegar a corroborar para ter o acidente. Claro, são vários fatores misturados, até pássaros, né, Luiz? Podem causar um grave acidente, né? Para uma aeronave num porte como esse, o que leva a uma aeronave como essa a literalmente cair? Quais são possíveis fatores? Evidentemente que a gente não está aqui fazendo uma investigação porque isso seria impossível. Mas a gente sabe muito bem que um bando de pássaros já seria suficiente para uma aeronave ter um grande problema, por exemplo, né? Hipoteticamente, falando hipoteticamente, sim, mas não existem tantas. Não existem relatos tantos na Índia de acidentes com pássaros, né? Então, mas isso vai ser, eu estou dizendo hipoteticamente. E outra coisa, nós temos dois motores. A distância que eu tenho do motor da asa direita para a asa esquerda é enorme. Para uma aeronave perder os dois motores de maneira no mesmo instante é muito, muito difícil. É muito difícil. Pode acontecer? Pode, já aconteceu, já, mas é muito difícil. E uma aeronave dessa consegue tranquilamente voar com apenas um motor, caso fosse. Mas a gente não observa fumaça, a gente não observa nada nos motores, né? Então, é muito cedo para falar qualquer coisa, é muito cedo mesmo. Mas eu não creio que tenha sido uma colisão com pássaros, eu não creio que tenha sido isso, não. Agora a gente tem que aguardar, porque nós sabemos que o piloto solicitou Mayday, né? E é uma emergência. Vamos ver o que fala agora as autoridades aeronáuticas que estão fazendo as investigações. As informações vão acabar chegando, vão ser repassadas e vamos aguardar o relatório aí, que eu creio que em 1 ano e meio, 2 anos aí, a gente vai ter o relatório final. Infelizmente, aí é uma perda muito grande, vai aumentar muito a relação de vítimas fatais mundial no acidente aéreo, né? Porque a gente teve muita gente aí, mas para o pessoal que tem medo, e todo mundo me pergunta isso todos os dias, eu voo todo dia. Se eu não tenho medo, se é seguro voar, a aviação ela só perde para um meio de transporte, que é o elevador. Tá? A aviação ela é disparadamente um dos meios de transportes mais seguros. Quando acontece um acidente dessa magnitude, a gente fica chocado, realmente com razão, mas não tem que criar nenhum caos, não tem que criar desespero, medo. A aviação ela é segura. Infelizmente,
nós vamos ter que descobrir o que aconteceu para dar uma tranquilidade para os familiares dessas vítimas. Com certeza. Luiz Mendes, piloto, instrutor de voo, aviação comercial, a gente sabe que segue uma série de regras, né? E é justamente, os números mostram, né? Só é o transporte menos seguro que o elevador. Então, isso mostra como a engenharia aeroespacial é muito bem feita, né? Luiz, eu agradeço demais a sua entrevista, porque são momentos como esse que ajudam a gente a entender, né? Porque aqui, como eu bem disse, na Record News a gente não faz investigação à distância, isso seria impossível. Mas também é um assunto que dá para a gente ir entendendo um pouco melhor, que é muito complexo, né? Obrigado demais pelo seu tempo aí com a gente aqui. Muito obrigado, Salgado, à disposição sempre que vocês precisarem. Até mais. Bom dia.